Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo depois de um feriado, né? Pois é, para quem está em Sinop, onde foi feriado, né? Hoje com cara de segunda-feira, alguns alunos aí acaba tirando o dia de folga, né? Quarta-feira, mas estamos aqui, né? Agradecer vocês aí que já estão na ponta da agulha, né? Na nossa aula de quarta-feira, da Geral 2. E aí eu pergunto, né? Pessoal, qual que foi aí vamos dizer assim, o mais difícil de fazer a atividade na semana passada? Alguém teve alguma? Vocês querem falar algo? Fique à vontade. Não? Foi tranquilo? Então tá, pessoal, Professor, como eu prometido aí, eu vou passar para vocês aqui. Oi? Eu tenho uma pergunta, mas o senhor quer que eu faça a pergunta agora ou só depois dessas orientações você vai passar aí? Não, pode falar, pode falar. Daqui a pouco eu passo o gabarito, mas pode falar. Professor, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho uma dúvida com relação... Bacana, é legal. A contabilidade é legal porque depois que você aprende mesmo. Verdade. É dificultoso, né? É dificultoso no começo. A gente patina, mas depois que aprende, se aprende bastante. Eu, particularmente, eu sempre estou olhando o plano de contas, porque ali me dá um norte, né? Porque daí eu consigo identificar as contas do passivo e também eu preciso saber, pelo menos é esse um pouco de dificuldade que eu tenho. Já para não sei se é o que os demais colegas sentem também. As contas do passivo e as contas de resultado, quando, exemplo, a questão de salários a pagar, despesa de salários, aluguéis a pagar, despesa com aluguéis. Nesse fato aí, eu estava sentindo dificuldade, entendeu? Mas o senhor tem uma orientação que a gente consiga pegar de maneira clara e objetiva esses dois pontos aí, questão no caso, contas a pagar, despesa com contas, entendeu? Porque uma, como eu falei para o senhor, uma é do passivo, a outra é somente contas de resultado, não é isso? Acho que a grande diferença é essa, né, professor? Isso. O que acontece, Fábio e os demais? Eu não sei se a professora Fernanda, para quem fez com a Fernanda ou com outro professor, se vocês começaram a classificar as contas. Então, sempre quando eu começo contabilidade geral, eu até estou ministrando agora a Geral 1 numa outra faculdade, e a gente sempre começa a ensinar o aluno a classificação. O segredo está na classificação, Fábio e os demais. Por quê? Justamente o plano de contas, eles vão nos auxiliar. E eu sei que quando a gente começa a contabilidade, o mais difícil é isso, é a classificação. Depois os lançamentos se torna um pouco mais fácil, mas já adiantando, e até a gente pede para vocês, quando a gente finaliza a aula, vocês continuam fazendo exercício, revendo, por quê? Porque às vezes na aula é resumida, e sempre isso eu tinha no presencial quando eu fiz contabilidade. Tive dificuldade na Geral 1, tá, pessoal? Fiquei de exame, depois fui para a Geral 2, só que o que acontece? O segredo é esse, é você saber classificar. Um exemplo que eu falei aí, o Fábio falou sobre salários. Quando eu falo salários, somente salários, basicamente é que a empresa contratou algum funcionário e ela vai ter uns salários a pagar para esse funcionário, esse colaborador. Só que quando eu crio essa conta salários, ela não foi ainda provisionada, tá? Então, quando eu falo só salários, ela é uma despesa. Então, existe uma despesa dentro da empresa que quando eu já marco uma data para pagamento, quando eu defino a data, é onde que eu faço essa questão de provisionar o pagamento. Então, salários a pagar, vai lá para obrigações, passivo. INSS, uma mesma coisa. Criei lá, vou ter funcionário, um colaborador, vai ter INSS, FGTS. Despesa, de cara é despesa. Professor, como que eu vou alocar lá no passivo, tornar uma obrigação? Quando eu vou fazer essa questão da previsão de pagamento, INSS a pagar. Aí onde eu faço o débito e o crédito, tá? Então a gente tem que entender essa questão. Eu tenho uma despesa e eu vou provisionar ela, vou fazer uma provisão de pagamento.
automaticamente se cria uma obrigação, é onde eu jogo lá no passivo, tá? Basicamente cai no passivo circulante, raramente cai no passivo não circulante. É isso que eu consigo entender, tá? Hoje, eu vou iniciar passando o gabarito, vou explicar para vocês detalhadamente. Hoje nós vamos fazer exercício. Então, eu já adianto, quem estiver aí acompanhando pelo computador, vai lá no Sigai e baixa a aula de hoje, que é um exercício. Então, vou ajudar vocês a fazer os lançamentos, que não vai dar tempo da gente finalizar. E amanhã, qual que é o diferencial agora das atividades? Eu vejo, pessoal, que vocês estão tendo dificuldade basicamente de lançamentos. E isso é normal, tá? O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou abrir essas atividades amanhã e vou deixar vocês fazerem até sexta-feira à noite, às 23h59, tá? Por quê, pessoal? Eu não deixo muito tempo justamente porque vocês têm outras atividades. E nós, brasileiros, eu como brasileiro, a gente deixa para a última hora, né? Sim? Então a gente não quer que vocês deixem de entregar atividade por algum motivo ou outro que não conseguiu. Muitos estão trabalhando, a gente sabe disso. Então eu vou abrir essa atividade amanhã, 5 da manhã, e vou fechar ela só sexta-feira, 11h59. Eu acredito que isso vai ficar bom para vocês, não vai? Vocês acham que não vai ser indiferente? Pode falar, pessoal. Já vai ajudar muito, professor. Então, porque eu vi que alguns alunos não entregaram por questão de tempo, então a gente vai liberar essa... Porque a atividade, pessoal, só para vocês terem ideia, 1h30, 2 horas vocês fazem ela. Estourando 2 horas, assim, você fazendo bem lentamente e tal. Essa atividade é rapidão. Você faz em 1 hora, você faz. Mas eu vou deixar um tempo a mais justamente para o aluno, vamos dizer assim, ter um pouquinho mais de tempo para fazer. Então, o intuito da gente, pessoal, não é prejudicar vocês, tá? Que você fez aquela atividade, entregou, você já se livrou dela. Posteriormente, a gente vai passar uma lista de exercícios que vocês vão desenvolver, eu vou dar uma semana para vocês fazerem, tá? Mas como é um exercício só pequeno, então eu acredito que não precisa de muito tempo para vocês desenvolverem essa atividade, tá? Mas eu acredito que vai ajudar. Eu até vou ver a questão do meu tempo aqui, pessoal. Eu poderia até liberar ela ainda hoje, mas como eu estou na correria, às vezes eu deixo mais para tarde para a gente organizar e postar para o outro dia. Mas qualquer coisa, se a atividade eu conseguir já finalizar ela hoje à tarde, eu posto ainda hoje para vocês começar a desenvolver e entregar até sexta-feira, tá? Mas assim, a contabilidade é igual o Fábio falou, às vezes tem essa dificuldade. Tá? E justamente essa parte que a gente tem remotamente, ainda complica um pouco mais. Mas assim, pessoal, adiantando, faça uma leitura prévia. Além das nossas aulas síncronas, deixa para as nossas aulas vocês tirarem mais dúvidas. Então, existe o conteúdo, faça a leitura, tem vários livros, várias bibliografias, faça a leitura, qualquer dúvida vocês nos procurem. Eu acredito que fica mais abrangente aí para vocês também ter esse conhecimento, tá? Então, assim, difícil não é impossível, tá? Porque a gente aprende. Hoje a gente tem um bom conhecimento, não vou dizer que a vocês que a gente é expert, mas a gente tem dúvida, tanto eu como o Giovanni, a professora Fernanda, uma coisa ou outra ali enrola que a gente busca resposta, tá? E a gente tem que ter essa humildade de falar que a gente não sabe tudo, mas a gente procura, tá? Resolver certas situações. Então, nesse caso, eu até vou compartilhar com vocês aqui, vocês podem hoje perguntar, tá? Eu só peço que, eu vou mostrar o gabarito, é claro, para vocês aqui. Posteriormente, hoje eu vou ficar online e vocês vão ficar desenvolvendo essa atividade que vocês vão entregar sexta-feira. Então, o exercício está lá, quem quiser já baixar, abaixa, mas eu vou postar aqui também, compartilhar, e vocês fazem aí no caderno, tá? Deixa eu só compartilhar aqui o gabarito, e daí a gente começa já a desenvolver essa parte aí da atividade que vocês vão entregar, tá? Bom, eu acredito que vocês já estão vendo aí na tela, tá? E essa é a atividade do dia 9, tá? Então, o que a gente quer que vocês, pessoal, fazem, participem, tira dúvida, desenvolve. Por quê? Eu sempre falo que contabilidade, 70%, 80% do curso de contabilidade é a base geral 1 e geral 2, tá? Porque através dela é que vocês vão fazer posteriormente os lançamentos, vocês vão ter análise, vocês vão ter demonstrações contábeis, vocês vão ter contabilidade rural, auditoria, perícia, tudo isso está relacionado a lançamento. Então, lembre-se, aprenda geral 1, reveja, que aqui a gente vai rever, mas não vai ter muito aquele tempo, né? Mas qualquer dúvida, eu digo assim para o aluno, foque bastante. Por quê? Porque o curso, né,
Em geral, é geral 1 e 2 que eu falo, tá? Então, se a gente aprendeu bem, compreendeu a questão do plano de contas, lançamentos, você vai embora, pessoal. E isso é de praxe, tá? Bom, então aqui está o gabarito, tá, pessoal? Do exercício. Então, eu passei para vocês da companhia Contanópolis, organizado no 1º de outubro de X. Então, os valores apresentados são hipotéticos. Então, a gente criou aí com poucos dígitos para facilitar também a questão do entendimento de vocês. Por que eu coloquei aqui usar essas contas? Basicamente, que vocês vão ver os lançamentos, pessoal, vai ter, né, que compor as contas. Então, para facilitar, para não, vamos dizer assim, deixar muito aberto e cada um criar sua conta, isso que eu coloquei aqui no exemplo, tá? Primeiro, pessoal, fazer as partidas de diário, tá? Então, eu acredito que é um pouco mais difícil de vocês fazerem, compreenderem, mas vocês vão conseguir, tá? Tem que se recordar também, tá? Que essa parte. Então, nós temos aí, ó, a primeira, constituição e integralização em dinheiro do capital. Deixa eu ver se eu tenho aqui só a parte da... Deixa eu ver aqui do exercício, depois eu trago só o gabarito. Deixa eu ver a atividade. Deixa eu mostrar aqui, que daí fica mais fácil. Eu não mostro ainda a resposta, mas aí eu mostro a apresentação de uma forma geral. Deixa eu ver aqui se vai abrir aqui. Sempre o PDF dá uma enroscada aí. Deixa eu só fechar aqui. Calma aí que a gente já verifica essa parte. Deixa eu só fechar o PDF, vou abrir o Word mesmo, que é mais tranquilo. E a partir daí, pessoal, vocês vão ver, quando vocês já tiverem uma certa prática, vocês vão olhar para esse exercício e vão falar, nossa, né, é uma coisa muito, muito fácil, mas todo o início é assim, tá? A gente tem essa dificuldade mesmo de compreender. Compreendendo, já fica mais fácil a gente resolver a atividade. Deixa eu postar aqui só ela, conforme eu passei para vocês, e aí posteriormente a gente já faz tira essas dúvidas que porventura tiver, tá? Bom, pessoal, então tá aqui, deixa eu ver aqui, todo mundo já tá vendo, né? Então nós temos aqui as transações, essa aí. Então lá o primeiro, constituição e integralização do dinheiro, tá? No valor de 30 mil. Eu vou perguntando, pessoal, e posteriormente vocês podem estar respondendo também, tá? Quando eu estou constituindo lá uma empresa, um capital de 30 mil, qual vai ser os 2 lançamentos? Alguém pode me dizer? Até para ajudar vocês aí, se tiver errado a gente corrige, mas o intuito é vocês participarem também, conforme que vocês entenderam, tá? Constituindo 30 mil, qual que é o débito e crédito? Alguém pode falar para mim? O crédito. Oi? O débito primeiro, vamos lá. Qual que vai ser o início lá, o débito primeiro que eu vou ter que fazer? Caixa. O débito vai ser o caixa e o crédito vai ser o capital. Capital social. Que daí isso, exatamente. Ele vai entrar primeiro, tá? Mas o caixa vai ficar em débito. Isso, você debita a caixa e acredita social. Então, eu tive uma origem e tive uma aplicação. Então, a gente observa, vocês têm que entender assim, ó, que todo lançamento vai ter uma origem e vai ter uma aplicação, tá? No mínimo, uma origem e uma aplicação. Posso comprar algo à vista, pagar à vista, um percentual e a prazo outro? Posso. Aí vou ter 2 créditos e um débito, tá? Então, aqui, ó, a gente tivemos o pagamento por material empregado nos trabalhos, 660, pagamento referente aos impostos, tá? 1.500, recebimento por trabalho. Então, quando fala recebimento, pessoal, trabalhos, é serviços que já foram realizados, tá? Então, você pode colocar lá a receita de serviços que a gente vai mostrar para vocês. Pagamento de aluguel, tá? Pessoal, esse aluguel aqui, ó, é despesas de aluguel de veículo, tá? Por quê? Porque não previ já uma data para pagamento. Posteriormente, eu vou pagar, tá? Aqui já fala pagamento de aluguel, onde vem uma provisão de pagamento. Posso colocar uma despesa lá, debitar uma receita ou creditar uma receita, vocês vão ver como fica o lançamento, tá? Eu acredito que vocês fizeram. A compra do terreno, pagamento de despesas diversas, recebimento de trabalho, novamente, ó, receitas de serviço, e pagamento de ordenados e salários. Provavelmente estaria lá ordenados e salários a pagar no passivo, tá? Então, vocês podem ver que alguns pagamentos aqui provavelmente já tem provisão,
Outros não, você já paga direto como uma despesa, tá? Despesa com uma conta de patrimonial. Aqui eu pedi para vocês fazerem, né? Para vocês fazerem o diário, razão, balancete, encerramento. Aqui vocês podem observar, pessoal, que na verdade aqui seria o primeiro encerramento e depois vocês vão fazer o balanço, tá? Como a gente tirou de um livro, provavelmente ele inverteu, mas você pode fazer primeiro o encerramento e a verificação que não vai dar nada de errado. Depois o balancete após o encerramento e a DRE e o balanço patrimonial, tá? Então isso aqui era para vocês fazerem. Como que vai ficar basicamente o nosso gabarito? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui que fica fácil. E aí a partir daí vocês podem estar tirando todas as dúvidas sobre o lançamento. Tá aqui, ó. Eu acredito que vocês já estão vendo aí, né? Ó, então nós temos aqui basicamente o lançamento, ó. Lembrando que esse gabarito, pessoal, já está lá no Cigar também, tá? Vocês podem baixar ele. Então tá aqui a Constituição, debito caixa e credito a capital. Tanto faz, tá? Aqui eu poderia colocar capital social, professor, não tem problema, mas a maioria dos lançamentos vocês vão encontrar só capital, tá? Não sei se tá travando? Deixa eu ver aqui. Aqui para mim também tá travando bastante. A voz quase não tá chegando. Professor. Ah, tá. Melhorou agora? Aqui, como o senhor está com o documento já em Word, dá para o senhor só explanar um pouquinho? Por exemplo, esse lançamento que o senhor fez, que é o lançamento 1, que é Constituição a integralidade de R$30 mil, se eu pudesse, vamos supor, se esses R$30 mil fosse... Travou de novo. Acho que o áudio dele não está muito bem, então é a internet que está ruim. Para mim tá tudo parado aqui também. Agora travou tudo. Vou mandar aqui um chat para ele, para ver se estamos sem áudio. Pessoal, agora sim, né? Tem esses problemas de conexão mesmo. Internet, vocês sabem como que é. Vocês estão me ouvindo aí, beleza? Agora? Agora sim, professor, tá tranquilo. Professor, só para deixar um pouquinho claro, tá. Vou dar um exemplo aqui no primeiro lançamento, o lançamento 1. Esses R$30 mil aqui, facilmente, por exemplo, eu entraria com 10 mil de mercadorias e 10 mil de veículos. Eu poderia lançar tudo aqui no 1, né? E, pessoal, a nossa conexão hoje está complicada, né? Mas vamos lá, vocês estão me ouvindo aí novamente, né? Eu entendi o que o Fábio quis dizer, né? Essa Constituição pode vir em bens, né? Pode vir basicamente aí equipamentos, tá? Pode vir aí equipamentos, tá? Pode vir veículos, então depende do lançamento, tá, Fábio? Vocês estão vendo agora, pessoal, belezinha? Infelizmente a conexão tá bem ruim, né? Estão me ouvindo aí, beleza? Então tá. Então, basicamente, Fábio, como eu falei aí, Constituição
em dinheiro, basicamente todo o valor vai ser, mas poderia ser assim, ó, integralização em dinheiro de 15 mil e em veículos 15 mil, tá? Totalizando 30 mil. Mas, às vezes, os lançamentos, pessoal, também podem vir assim, ó, constituição de integralização em dinheiro, tá? De 15 mil, ou, né, no caso, ele vai falar assim, ou o restante, no valor de 30 mil, sendo 15 mil em veículos. Então, dependendo o lançamento ali, vocês já vão ter mais ou menos noção do que ele está querendo dizer. Constituição de integralização, o outro 15 mil em caixa. Beleza, Fábio? Tranquilo? Entendido aí? Tranquilo, tá me ouvindo? Perfeito. Então tá. Aí no decorrer, vocês pode falar aí, tá, pessoal? Nossa conexão hoje está meio, tá um pouquinho ruim. Então lá no 2, pessoal, ó, pagamento por material empregado no trabalho efetuado, valor de 660. Então, despesa de material, tá? Despesa de materiais, crédito caixa, tá? Vocês podem observar aqui, pessoal, que eles não falam, né? O lançamento pode trazer pagamento via banco também, tá? Quando ele não falar, você pode utilizar caixa, sempre caixa. Por quê? Porque às vezes ele fala pagamento via banco, no valor de 660. E aí eu posso creditar no lugar do caixa o banco o mesmo valor, tá? Nesse caso, a gente teve um débito, despesa de material e crédito a caixa. Beleza? Tranquilo? 5, pessoal, pagamentos referentes aos impostos e taxas, 1.500. Está aqui, ó, do mesmo modo, despesas de impostos, tá? 1.500 e a caixa 1.500. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, vocês podem estar falando, tá? Qualquer dúvida aí, quem fez o lançamento, ficou em dúvida, a gente quer que vocês participem realmente para tirar todas as dúvidas, porque depois no próximo exercício vocês vão fazer lançamento referente a isso, tá? Esses moldes aqui que eu estou passando. Lá no dia 10, recebimentos por trabalhos realizados, então eu já sei que é receitas de serviços. Realizei um trabalho, receitas de serviços, que é o mais adequado eu colocar lá, né? Lançar, então, 260, tá aqui, ó. Lembre-se, eu acredito que vocês já aprenderam o que é contas devedoras e contas credoras, principalmente o saldo, né? Balanço da DRE, isso fica fácil também. Então, assim, pessoal, quem tiver muita dúvida sobre a questão de receitas, devedoras e credoras, tem que, pessoal, basicamente, aprender novamente a questão da classificação. Isso auxilia vocês, tá? O que difere da receita, despesa, um bem, um direito e uma obrigação, tá? Por quê? Porque se eu tiver todos os valores jogados lá para me montar o balanço, eu sei que todas as contas do ativo vai ser devedoras e do passivo vai ser credoras, tá? Aí fica fácil eu fazer esse fechamento. Então, tá aqui. Receita sempre vai ser credoras, tá, pessoal? Então, recebi receitas de serviço, valor 4.260, né? E debito caixa. Então, recebimento por trabalhos realizados via banco. Então, seria o débito do banco. Mas aqui, como eu não falei, vocês utilizam o caixa, tá? Lá no dia 18, pagamento de aluguel pelo uso de um caminhão. Então, durante 6 dias, no valor de 2.400. Tá aqui, ó. Sempre vou debitar, as despesas são devedoras e as receitas credoras. Então, eu debito despesas de aluguel de veículos, 2.400, e credito a caixa. Tá vendo? Então, receita creditei e despesas. Aqui, pessoal, basicamente é quando eu estou basicamente fazendo a parte do pagamento. Depois eu posso fazer um exemplo aqui. Eu fiz lá o lançamento da despesa, né? Um exemplo. Eu quero baixar ela. Eu posso creditar aqui, ó. Um exemplo aqui, eu paguei a caixa. Então, eu tive a despesa, já paguei. Mas poderia ser assim, ó. Aluguel de veículos a pagar. Aí eu jogaria no crédito e aqui se tornaria uma obrigação, tá? Então, aqui eu já fiz logo o lançamento dele, né? Eu não, o livro, né? O autor já fez, eu posso fazer esse lançamento também, tá? Provavelmente não é uma despesa corriqueira, então ele já fez basicamente o lançamento da despesa para não ter que fazer. Aqui, ó, só vou mostrar para vocês como que ficaria a provisão, o Fábio e os demais. Então, eu faria aqui, ó. Eu não ia pagar agora, mas eu queria já se tornar uma obrigação. Acredito, só para vocês verem, tá? Eu debito despesa. Eu até vou colocar aqui aluguel de veículos a pagar. E aí eu acredito
despesas de aluguel de veículos, tá? Eu até vou colocar a despesa aqui para não confundir para vocês. Vou repetir a mesma conta, tá? Despesas. Não confundir aí, tá? Ó. Conseguiram entender aqui, pessoal, o lançamento que eu fiz? Alguém ficou com dúvida ainda? Então, eu fiz a provisão, tá? Vocês estão me ouvindo? Belezinha aí? Fábio e os demais aí. Eu, agora, que eu patinei. Agora sim, estão ouvindo direitinho. Eu patinei, porque a grande diferença daquele lançamento primeiro, esse aqui, despesa de aluguel de veículos. Essa despesa, automaticamente, ela é uma conta de resultado, né? Ela é uma despesa, ela é de resultado. A outra, essa despesa de aluguel, a despesa de aluguel de veículos a pagar. Essa despesa de aluguel de veículo a pagar, ela já vai lá para o passivo. Isso, tornou uma obrigação, porque eu já determinei uma data para pagar. Então, aqui poderia ser no lugar da caixa. Eu colocaria provisão de aluguel pelo uso do caminhão. Vocês sabem que depois da apuração do resultado, eu zero essa conta. Essa aqui não, eu vou dando baixa conforme eu pago. Tá? Essa é a grande diferença, porque às vezes quem está iniciando a contabilidade, inclusive eu vou dar um exemplo a mim, que realmente eu patinei, e quando eu fazia quando eu ia lá para o balanço, ou lá para a demonstração, eu não entendia, eu ficava, nossa, aqui era para deu errado aqui. E quando eu comecei a encaixar as coisas, aí começou a dar certo, porque eu entendi que existia, para eu não confundir essa conta de resultado com o passivo. Aí foi quando começou a dar certo. Isso. Então, aí vocês podem ver que isso aqui se tornou uma obrigação. Aí, quando o lançamento for falar assim, pagamento da despesas de aluguel conforme tal, o que eu faço? Eu debito, tá? Vou debitar aqui, ó. Eu vou repetir aqui para não demorar muito. Ó. E aí eu acredito que caixa. Tá ok? Que aconteceu aqui, ó. Só que aí eu já quis pagar novamente o exercício, já trouxe já o pagamento, né, dessa despesa. Tá aqui, ó, é a mesma coisa. Se vocês observarem, eu só tirei essa conta aqui e juntei esses dois, ó, que é esse lançamento. Mas quando eu faço a provisão de pagamento, é isso, ó. Eu debito a despesa de aluguel e despesa de aluguel a pagar, que vai lá pro passivo, se torna obrigação. Essa aqui é uma despesa, vai lá pro resultado. E aí, quando eu vou dar baixa nessa conta aqui, eu faço esse lançamento inverso. Sai dinheiro do caixa e zero ela lá do balanço. Beleza? Entendido, pessoal? Alguma dúvida a mais? Ficou bem claro esse lançamento ou ainda vocês ficaram com dúvida? Fábio e os demais aí, conseguiram entender? Eu acho que quem tiver com dúvida tira, porque isso aí confunde na hora. Confunde. Principalmente os lançamentos, né? Isso aqui é... Mas a gente vai prosseguir. Se alguém aí querer, né, tirar alguma outra dúvida. Aqui, pessoal, compra de um terreno. Isso aqui é mais fácil, né? Comprou o terreno é um investimento que eu fiz. Então, o investimento, basicamente, vai lá no ativo não circulante, depois que vocês já classificam corretamente, terrenos e títulos a pagar, ó. Tá aqui, ó, a prazo. Então, se fosse à vista, aqui seria a caixa. Professor, eu posso colocar duplicatas a pagar? Pode também, tá, pessoal? Só que o exercício, ele já trouxe, né, ele já pediu para a gente utilizar essas continhas, mas aqui poderia ser assim, ó. Vai ser muito comum vocês verem aí nos lançamentos, ó. Duplicatas a pagar, tá? Ó como fica. Só que ele resolveu colocar títulos. Pediu para colocar títulos. De boa. Tá aqui, lançamento, ó. Ativo, passivo, tá? Então, eu tive uma aplicação de recurso e eu tive uma origem. Beleza, pessoal? Professor, só tirar uma dúvida com relação a duplicatas e títulos. Professor, a duplicata, no caso, quando eu crio uma conta duplicatas a pagar, é quando eu estou devendo algum tipo de material, quando eu estou devendo, inclusive, nessa parte aí de terrenos, e quando eu vendo algum produto, eu vendi algum produto, mercadoria, eu posso colocar que é só títulos ou clientes. A duplicata necessariamente
é só quando eu compro eu estou devendo algo? Não, é assim, ó, você pensa assim, quando eu compro mercadoria a prazo, né, quando eu compro mercadoria para revender a prazo, você sempre utiliza a conta fornecedor, que vai lá no passivo e você vai debitar no estoque, lá no ativo. Quando você vende, você tanto pode utilizar clientes, tá, como duplicatas a receber. Hoje é muito comum a gente utilizar a conta clientes, tá? Então, você debita clientes, que ali representa duplicatas a receber, e credita, no caso, vendas de mercadoria, tá? Conseguiu entender? Então, eu comprei um exemplo, comprei uma mercadoria que não é para revender, é para me utilizar. Eu posso colocar títulos a pagar ou duplicados a pagar, mas quando eu compro mercadorias para mim revender, se utiliza fornecedores, porque daí a gente fica mais fácil a gente compreender que aquela mercadoria que você comprou, né, vai ser para revenda. Quando eu comprei algo que não vai ser para revenda, eu coloco duplicatas ali a pagar para ficar um pouco melhor a compreensão. Tá ok? Mas sempre eu vendi a prazo, clientes duplicados a receber. Comprei a prazo, fornecedores. Perfeito, professor. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Pagamento por despesas diversas. Pessoal, ele já fala no lançamento, tá? Despesas diversas. Eu sei que eu vou debitar ela, tá? Então eu debito despesas diversas e credito a caixa, tá? Então tá aqui, ó, despesas diversas no valor de R$600. Como não falou via banco, eu já credito o caixa. Então tá saindo dinheiro do caixa. Debitei, creditei, tá? Dia 30, recebimento por trabalhos concluídos no valor de 10.500. Tá aí, ó, receitas de serviço. Então, eu estou recebendo. Se eu estou recebendo, automaticamente vai entrar no caixa ou banco, tá? Ah, recebimento por trabalhos via banco. Aí aqui seria banco, tá? Que a gente utilizaria aquela continha lá no plano de contas, mas como não está falando, eu jogo já no caixa. E credito receitas de serviços, tá? Dia 30, pagamento de ordenados em ordenados e salários, no valor de 9.000. Tá aqui, ó. Despesas de salários. Então, eu posso colocar despesas de salários, credito caixa direto, tá? Muitas empresas, pessoal, que não tem essa movimentação corriqueira e já lança logo despesa, já dá baixa justamente nessa questão aí da parte de despesa, já acreditando aí uma conta patrimonial, tá? Por quê, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que aquelas despesas que eu passei para vocês anteriormente. Para mim, provisionar o pagamento, né, ele já quis criar uma despesa e já quis fazer o pagamento. Mas eu poderia fazer a provisão dessa despesa. Então, eu colocaria assim, ó, despesas de salários a pagar, tá? Aqui, ó, uma conta de resultado e uma conta, né, patrimonial, que seria a obrigação, despesas e salários a pagar. Ia lá no passivo. Tá? Mas como ele já quis criar uma continha lá de despesa e já dá baixa nela, automaticamente ele creditou o caixa, beleza? Então isso aqui é o chamado provisão, tá, pessoal? Então eu criei aqui, ó, já defini quando eu vou pagar. Então, quando eu pagar, eu vou dar baixa, vou debitar essa conta aqui, creditar caixa ou banco, tá? Vamos lá, então, prosseguindo aqui. Os lançamentos, pessoal, alguém ficou com dúvida? Quer perguntar aí mais? Fábio, mais alguma coisa? Pode, ó, aqui, igual eu falei para vocês, pessoal, ó, o exercício pediu para a gente usar essas contas, então, eu poderia usar duplicados a pagar se ele não tivesse falado, mas ele pediu para usar essas continhas, ó, então eu já utilizei para facilitar a minha vida, né? Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Fica à vontade para perguntar, tá, pessoal? Por isso que eu falo. Tranquilo, O mais difícil é o lançamento, tá, pessoal? Na hora que vocês compreenderem uma continha de resultado e uma continha patrimonial, pessoal, vai embora. Vocês nunca mais esquecem isso. A contabilidade é isso, tá? O segredo é esse. É vocês tentarem aprender a classificação, né? É muito comum, às vezes, a gente não dá importância para a classificação, mas eu sempre começo com isso porque é o que vai dar base para vocês lá no lançamento. Aí é uma conta de resultado. Aí eu tenho que entender se eu vou debitar ou vou creditar ela. Um exemplo na questão da receitas e serviços, né? Se a gente fosse perceber, é um ganho. Bom, se eu estou ganhando, eu vou debitar. Não, tá errado, vou creditar. Por quê? Porque ela vai lá na DRE. Então, a gente tem que entender a questão das contas devedoras e contas credoras. Isso fica mais fácil a gente compreender,
tá? E aí existe essa movimentação da provisão. Você tem uma despesa, provisiona o pagamento dela, depois você vai creditar ela e posteriormente você debita para dar baixa lá na obrigação, tá ok? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, ó, para a gente já começar o exercício, vou ajudar vocês aí os lançamentos iniciais e depois vocês vão finalizar, tá? Então, aqui, pessoal, nada mais é do que, se eu lancei corretamente débito e crédito, é só eu abrir o razonete, né? Ou seja, o razão, tá? Eu falo muito razonete porque quando eu aprendi, pessoal, era o razonete, tá? É razonete também, é a mesma coisa. Então, tá aqui todos os lançamentos, ó, tá? 30 mil do capital social, que eu debitei lá no primeiro lançamento, e 30 mil que eu creditei, tá aqui, ó, tá? Então, eu fiz um débito e um crédito, joguei no razonete. Depois de todas as movimentações, então tivemos aqui o terreno, ó, R$600 e títulos a pagar, tá aqui, ó. Eu não coloquei 1, 2, 3, pessoal, mas já dá para vocês subentender. É só vocês olhar aqui no lançamento, ó, um exemplo. O último aqui, despesa de salário, 9 mil, tá? Aí eu vou lá no razonete, vou abrir um razonete, 9 mil. Lanço ele aqui. Eu vou explicar depois esse aqui que tá colorido, tá? E a caixa, acredito 9 mil. O que eu faço? Vou lá em caixa e acredito 9 mil. Tá aqui, ó. Crédito e débito. Tá? Beleza. Então, vocês podem observar que está diferente aqui em vermelho e preto. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem, primeira coisa, pessoal, quando vocês estiverem fazendo no caderno, eu oriento vocês fazerem no caderno, as próximas atividades, para facilitar a vida de vocês, vocês podem fazer no caderno, pessoal, a caneta, depois que vocês veem que está certo mesmo, gera em PDF e me manda no Cigarra, tá? Por quê? Porque eu sei que às vezes é um pouco complicado vocês fazerem esse razonete aqui no Word. Então, manda, né? Tira foto lá, transforma em PDF, porque eu sempre peço em PDF ou Word, para facilitar a correção. Então, vocês fazem no caderno, tira foto, gera em PDF, que é bem rapidão, não é difícil, e manda para mim no Cigarra. Facilita para vocês fazerem no caderno, tá bom? Pessoal, vermelho e preto, por quê? Ó, quando vocês estiverem fazendo no caderno, vocês podem tanto sublinhar, né, ou circular as contas que são de resultado e patrimonial. Aqui eu coloquei as contas patrimoniais em vermelho, ó. Então, vocês podem ver que ela não vai fechar. Eu não vou jogar lá na apuração do resultado. Então, eu sei que caixa é patrimonial, capital é patrimonial, terrenos é patrimonial, títulos a pagar é patrimonial, despesa de salário já é de resultado. Então, resultado eu vou jogar lá no razonete para fazer o fechamento, tá? Então, sempre faz isso, faz um círculo. Não tem perigo não, vocês fizerem isso aí lá no caderno e depois mandar para mim, não tem perigo. É um meio de vocês controlar o tanto de razonete que vocês vão ter, às vezes num exercício. Então, facilita essa questão. Então, você circula para você entender. Bom, todas essas circuladas são patrimonial, então elas não vão ter fechamento. Ó, eu não vou debitar aqui para encerrar ela, então eu não encerro, só as de resultado. Aqui, ó, eu já coloquei já, para não demorar tanto, eu fiz aqui o resultado. Então, se eu pegar aqui, ó, eu acredito, tá? Foi debitado, então eu acredito todas elas, ó. Eu preciso também verificar qual que é a de resultado. Então, ó, todas essas que estão debitadas, pessoal, em negrito, foram os lançamentos. Essa aqui foi o encerramento, ó, tá? A mesma coisa eu faço com as receitas, tá? Eu tive duas receitas, tá aqui, ó, acreditada, eu debito ela e jogo aqui, ó, tá? Então, esse valor de 14.160, pessoal, nada mais é do que esses valores aqui, ó, dessas cores que eu dei baixa das contas de resultado, ó, ele tá aqui. Então, o que eu faço? Eu verifico receita menos despesa, R$600 de lucro, tá ok? Entendido, pessoal? Então, vocês podem fazer de uma maneira geral aí as contas de resultado também, não importa, é só para vocês entenderem na hora do fechamento. Resultado, só vai contas de resultado, receita e despesa, ó, receitas e despesas. Lá do balanço deixa quieto, depois nós vamos utilizar elas. Tá ok? Alguma dúvida? Pergunta, compreendido? Fábio, os demais aí? Bianca? Às vezes a pessoa confunde quando o professor coloca só resultado, né? Porque lá na professora do meu geral 1, ela colocava a área. É a mesma coisa, a área e o resultado. Isso, é o ARI, né? Pode ser resultado. Eu trabalhava muito com ARI, tá, Fábio? Aqui o livro, ele trabalha muito com a questão. O ARI, professor. Oi? Não confunde. Isso, apuração do resultado. Isso. Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos fazer assim. Aqui, apuração do resultado. Apuração do resultado do exercício, né?
do exercício. Vamos puxar ela aqui, deixa eu só diminuir aqui. Mas eu posso colocar o ARI aqui, pessoal, para facilitar a vida, tá? Quem quiser utilizar o ARI, ó, o ARI vai ser assim, ó. Que daí eu vou subentender que vai ser o quê? Né? Apuração do resultado do exercício, tá bom? Isso, esse ARI aqui, ó. É isso aí, as iniciais, né, professor? Isso, tá? Aí facilita a vida de vocês também, porque às vezes a gente, né, quer mostrar conforme o livro, mas a gente pode alterar, ó, pessoal. Apuração do resultado do exercício, o ARI, tá? Esse é o ARI, por quê? Vai as contas de despesa como receita. Tá aqui, gerou um lucro. E aí, o que eu faço com esse lucro, né? Vou jogar lá no balanço, tá, pessoal? Então, a gente vai ver agora. Ele pediu para fazer o balancete, então eu fiz lá o lançamento, fiz a questão de jogar no razão. Pessoal, tá aqui, ó. Então, só para vocês terem ideia, né? Então, caixa. Então, eu volto aqui, caixa, tá? Aqui, pessoal, eu não coloquei o resultado, mas se você somar os débitos menos os créditos, vai sobrar o quê? Vai sobrar 30.600, tá? Então, basicamente, depois vocês podem fazer lá o lançamento, tá? Professor. Oi. No caso do balancete aí, vai só o saldo das contas. Ali, ó, por exemplo, Isso. As contas do patrimônio, do ativo, né? Ativo e passivo, o senhor não somou e não obteve o saldo, né? O senhor jogou o saldo direto aqui no balancete. E no balancete só vai ser o saldo final, tá? Você pode observar aqui, ó, capital. Isso, já coloquei 30.600. Aqui, pessoal, ó, só para, vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, ó, eu vou colocar em vermelhinho, mas vai ficar um saldo de 30.600, tá? Esse saldo. Sempre a gente... o professor... Bianca, né? Que falou, Bianca. Ó. O resultado, Bianca, é só das contas, as contas de resultado mesmo, que é despesas... As contas, né? No caso das contas patrimoniais... É que o professor já colocou direto já, entendeu? Ele colocou só o resultado direto, assim fica melhor mesmo. Isso, porque assim, ó, pessoal, aqui já é o saldo, tá? Aqui eu já zerei, basicamente, mas eu posso colocar, porque ele é debitado, ó, o balancete vocês já fizeram o débito, então você vem aqui como devedor. Então, um exemplo, despesas de impostos, eu venho aqui, ó, despesa de impostos é devedor. O saldo dele é devedor, tá? O caixa, tá aqui, ó, do mesmo modo, ó, 30.600, ele é devedor. Então, eu venho aqui, 30 mil, tá? Capital, 30 mil, terreno, vamos ver outro aqui, o somatório que deu aqui. Basicamente só o caixa, né? Que a gente teve uma movimentação maior. Mas o restante é o saldo, tá, pessoal? Sempre você coloca no balancete o saldo, tá? Aqui eu não fiz o saldo, rapidamente eu fiz aqui o valor, mas se vocês pegar esses 30 mil, 4.260 mais 10.500, menos esses valores aqui, pessoal, vai sobrar um saldo de 30.600. Então, no balancete é o saldo, tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta? Não? Abigail? Bom dia, falar algo, professor. Eu só estou na dúvida porque que o resultado lá final é prejuízo. Não, ele na verdade, ele é lucro, tá? Aqui, ó, ele deu a diferença, tá? Ele deu a diferença, mas na verdade esses R$600, pessoal, ele vai vir aqui, ó. Sabe por que eu coloquei? Porque se vocês olharem lá no livro, vocês vão encontrar a diferença aqui, tá? Mas ele vai vir aqui, ó, um saldo, né, positivo, tá bom? Por que eu deixei 600? Porque alguns autores, pessoal, ele vai trazer aqui, tá? Professor, mas não seria lucro? Sim, é um lucro, mas quando você faz o lançamento, basicamente ele se torna desse modo que eu estou colocando aqui, ó, 14.160 mais 600, então eu sei que isso aqui é despesa, receitas, isso aqui é despesa, tá? Mas eu deixei, se vocês olharem lá naquele livro, naquele que eu passei para vocês, o autor coloca assim, é a diferença. Então, alguns, até para vocês não se confundir, que alguns vão trazer aqui o valor de 600, tá? Tá errado? Não, ele colocou a diferença, mas o certo é aqui, tá? Vocês podem até deixar, pessoal, eu até, para não confundir vocês, eu sei que vocês aprenderam que o 600 ele fica aqui, ó. Né? Professor. Oi. É porque, às vezes, eu realmente eu pensava como Abigail, só que
quando o senhor, por exemplo, o senhor tem o 14.660, 14.160. 14.160, né? Aí faz a subtração dele, vai dar R$600 aqui na direita. Só que como essa conta de resultado, ela é uma conta transitória, não é isso? Isso, exatamente. Zerar ela e colocava 600 na direita, 600 na esquerda. Aí depois o senhor ia obter o lucros ou prejuízos. Aí você ia colocar na direita o lucro. Aqui, pessoal, tá correto. Porque o que você vai fazer? O que acontece aqui? Eu vou fazer o lançamento dessa conta para vocês entenderem por que o autor ele deixa assim. Então, vai ter um débito e vai ter um crédito, tá? Então, ó, para mim zerar essa conta aqui, tá? Para mim zerar essa conta, no caso aqui, do ARI, tá? Eu vou debitar, tá? Aqui, ó, ARI, vou até colocar o ARI aqui, e vou creditar lucros ou prejuízos acumulados, que vai lá para o balanço, tá? Ó, então, por isso que eu credito ela e debito o ARI, tá? Mas aqui ele já fez o lançamento de débito, tá? Mas nunca se esqueça o que vai ocasionar esse lançamento aqui, ó, tá? Porque eu vou ter que encerrar essa apuração de resultado. E aí eu vou creditar, tá vendo aqui, pessoal, ó, 600 e 600. Então, basicamente, eu tenho um valor já de lançamento, tá? Então, lucros ou prejuízos acumulados, que eu credito ele, por isso que a gente colocou os valores conforme tá lá no livro, tá bom? Mas sempre vocês vão colocar exatamente os valores aqui. Tá ok? 600 aqui, ó. Entendido, pessoal? Ou alguém ficou com dúvida ainda? Agora deu certo, né? Agora ficou mais bonito, né? Porque eu fiz o lançamento aqui, ó. Ó, tinha 600, tá? Debitei ele, o ARI, para zerar, né? Encerrar essa conta e creditei lucros ou prejuízos acumulados. Beleza, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida ainda? Compreendi, professor. Então tá, aqui ó, é igual eu falo para vocês nunca se esqueçam, pessoal, que alguns livros eles trazem algo que a gente às vezes fica meio perdido, mas vocês entenderam por que tá esses 600 aqui? Justamente por causa do lançamento. Então o autor lá ele já jogou como lançamento, mas sempre os valores que a gente aprende é aqui, tá? Então é o valor do saldo, mas aqui eu já faço os lançamentos só para vocês entenderem, ó. Então para mim jogar como lucro eu tenho que acreditar ele, tá aqui, ó. Tá bom? Bom, pessoal, aí depois eu pedi o balancete de verificação, né? No caso aqui, como eu já passei para vocês, os saldos devedores e credores, depois o balancete após o encerramento. Quando se fala balancete após o encerramento, basicamente a gente tem o quê? A gente tem aí os lançamentos das contas patrimoniais. Nada mais é, pessoal, do que vocês pegarem aqui as contas patrimoniais, fora de resultado, tá? Então, se tira despesas e receitas, jogar no balancete e jogar o valor do lucro. Tá ok? Entendido aqui? Então, balancete de verificação, jogo receita e despesas e as contas patrimoniais. Depois eu pego para fazer o balancete de encerramento, só o valor total com o lucro. Então, quando se fala encerramento, é que o lucro vai estar incluído. Então, não adianta, não precisa eu jogar os valores de despesa e receita. Por quê? Porque o saldo final que eu quero é o lucro. Tá aqui, ó, é onde eu fecho o meu balancete. Tranquilo? Dúvidas? Professor? Oi. Tranquilo, professor. Só recapitulando a questão do balancete. Existe um balancete antes da apuração das contas de resultado, e existe um balancete após a apuração das contas de resultado, não é isso? Isso. É obrigatório lançar esse balancete antes da apuração e depois da apuração? Ou eu já posso lançar o balancete após a apuração logo de vez, assim? Não, você pode, alguns exercícios eles pedem, tá? No meu caso, vocês podem fazer conforme eu estou passando aqui, mas alguns eles pedem para verificar se houve mudança em contas ou não, tá? Um exemplo aqui, pessoal, que pode acontecer de você ter um saldo aqui em 31/12, saldo credor e devedor fechado, e depois você ter o outro ano. Então, você quer ver as contas, porque vai ter assim, eu acredito que vocês fizeram exercícios que tinha lá o saldo anterior, 31/12, aí de janeiro e saldo total. Então, era só e após o encerramento, tá? Nesse caso aqui é de verificação. Então, esse de verificação é obrigado a fazer,
tá? Por quê? Porque é da movimentação que você está tendo, tá? E aí, posteriormente, você faz o balancete com encerramento. O que vai mudar? Só isso aqui, pessoal, ó, lucros acumulados, nada mais é do que a somatória de tudo isso aqui, ó, receitas menos despesa, que aí eu já incluo apenas na continha, né, nessa conta aqui, lucros acumulados. Ó. Se vocês forem ver, não muda nada, tá? Basicamente, seria essas questões, tá ok? Pessoal, depois disso, eu vou fazer a DRE. Então, eu preciso da DRE. Lembrando que para mim fechar o balanço patrimonial quando eu faço o lançamento, primeiro é DRE, tá, pessoal? Porque o balanço ele vai precisar do lucro ou prejuízo para fechar. Se você não fizer, você não consegue. Aí o que eu faço? Vou lá, faço a DRE, ó, receita de serviço, repito novamente, então porque isso aqui nada mais é do que uma demonstração, que eu quero saber o que eu tive de receita e despesa. Então, todas aquelas despesas eu posso utilizar, pessoal, para facilitar a vida de vocês, eu posso utilizar aqui, ó, esse balanceio de verificação para fazer a DRE, tá? Então, eu tenho receita de serviço, e aí, basicamente, é claro que isso ajuda a gente a fazer, mas vocês têm que saber como que é a estrutura, né? Onde que cada um vai ser alocado. Então, primeiro receitas, e depois eu vou diminuindo aqui com as despesas. E aí eu tenho o lucro líquido. O que eu faço posteriormente? Pessoal, nada mais é do que o balancete após o encerramento, tá? O que vai diferenciar do balancete após o encerramento e o balanço patrimonial? Pessoal, é que cada conta vai estar agrupada em seu conjunto, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Só vou jogar o capital para cá, lucros acumulados para cá, fechou meu balanço, tá aqui, ó, só para vocês terem ideia, tá? Então, caixa continua, conta devedora, terreno devedoras, passivo, títulos a pagar credoras e capital credor também. Fechei o meu balanço com 31.200. Pessoal, todos chegaram a esse resultado? Alguém não chegou, teve dificuldade? Fica à vontade para falar. Eu acho que eu cheguei, só que eu cometi um erro que eu enviei. Eu não passei o meu exercício por PDF. Eu dei um vacilo, eu enviei, acho que foi o Excel para o senhor. Uhum. Então, eu sempre peço o PDF Word, tá? Então, assim, ó, quando vocês forem fazer minhas atividades, pessoal, pode fazer no caderno, tranquilo ali, que daí você vai ganhar tempo, tá? Tenta enquadrar ali, tirar foto, às vezes não vai ficar 100% ali requadrado, mas a gente vê no desenvolvimento de vocês, já tá valendo para a nota de avaliação da atividade, tá? Então, faça no caderno, vocês vão apagar, faça ali o razonete, né, o razão bem do jeito que eu fiz aqui, mostrei para vocês, bem tranquilo. Então, não vai ser difícil você desenvolver. O bom do Excel, professor, é porque na hora de calcular, você já pode, vai lançando e já vai dando resultado embaixo, né? Isso. Mas, assim, para a gente ter uma melhor compreensão, Fábio, também, eu aconselho fazer à mão, tá? Depois, posteriormente, você utilizar essa ferramenta. Para quem entrou lá no Cigar, eu postei uma... para quem não entrou ainda, eu postei, pessoal, deixa eu só ver o nome aqui, um arquivo em Excel, tá? Que é para vocês aí mexer, brincar, depois a gente vai, na próxima aula a gente vai estar mostrando para vocês, sobre a planilha de criação de razonetes conta T, tá? Então, você joga o lançamento débito e crédito lá, escolhe ele vai fazendo um razonete para você, só que aí você tem que saber que conta é crédito e que conta é débito, tá? Então, vocês podem baixar lá em Excel, que eu postei lá, vocês podem os próximos exercícios fazer e verificar se os exercícios de vocês estão corretos. Mas se ter a compreensão de débito e crédito, fica mais fácil finalizar. Tá ok? Pessoal, difícil? Vocês acharam difícil essa atividade? Foi tranquila? A gente mostrando aqui. Eu ainda tinha feito só até um pouco a metade ali, professor. Não tinha feito tudo, eu estava em viagem. Mas pelo que o senhor explicou, deu para entender certinho. Eu vou tentar fazer a outra questão que o senhor passou. Isso. E outra coisa, pessoal, esses exercícios que a gente passou, vocês baixaram aí. Tenta refazer de novo, sem olhar na resposta, tá? Ah, não consegui, vou lá olhar na resposta. Mas tenta fazer, assim, de cabeça, que vocês vão ver. É fácil a gente pegar a resposta lá, resolve rapidão, mas isso não é intuito, é aprender, né? É igual prova, né? Às vezes a gente quer fazer uma prova, mas a gente não sabe, a gente vai lá e cola, né? Ah, aquela nota lá não condiz o que você realmente aprendeu. Ah, eu fiz mesmo por mim, eu aprendi. Isso sim, dá uma garantia que você aprendeu e no decorrer do curso aí fica fácil vocês desenvolverem as atividades. É isso, é intuito, é mostrar isso para vocês, tá? Refaça de novo, vai lá, tem um tempinho, refaça mesmo, que
Eu acredito que muitos entregaram, né? Teve alguns que não entregou, mas façam, pessoal. O que eu peço, pratiquem, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, porque às vezes o nosso tempo aí é curto, mas a gente está aqui para estar sempre respondendo, né? Tirando todas as dúvidas de vocês. Vocês vão ver que quando vocês aprenderem, isso aqui nunca mais vocês vão esquecer, tá? E é uma coisa fácil, tá? Para quem não está estudando, fica difícil, mas para quem está estudando ali, é bem fácil, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, lembrando que esse gabarito tá lá, tá? Vocês podem verificar. Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula de hoje, que vocês podem copiar. É um exercício que vocês vão desenvolver, vão me entregar sexta-feira. Então, eu até peço que vocês copiem no caderno, tá? Por quê? Porque vocês vão começar a desenvolver agora. Ah, professor, eu vou desenvolver em casa. Tranquilo, pessoal. Tá aqui, ó. É o mesmo modo do exercício anterior. O que vai mudar? Ele entra a questão do regime de competência, pessoal. Então, aqui entra a questão da apropriação, tá? De uma despesa. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão apropriar para posteriormente pagar? Nesse exercício que eu passei não tem. Nesse aqui vai ter, tá? Então, quem quiser baixar também tá lá no SIGA, tá? Fique à vontade. Então, deixa eu só voltar na primeira parte. Tá aqui, ó, tá? Então, é esse exercício aqui. É a balancete de verificação. Então, já houve um balancete de verificação. É aqui que eu falo, tá, o Fábio? O balancete de verificação em 31/1. Então, é as contas já fechadas, tá? Então, eu tenho caixa, estoque, capital. Então, se vocês olharem aqui, ó, então, o balancete de verificação, eu tenho caixa devedora, credora, adiantamento de clientes. Pessoal, aqui, ó, basicamente, tem uma diferença, adiantamento de clientes e adiantamento a clientes. Aqui é uma conta credora, tá? Se fosse adiantamento a clientes, basicamente era um direito que eu teria. Então, aqui é de clientes, eu tenho uma obrigação de prestar um serviço posteriormente. Receita de serviço é credora, devedora e devedora, tá? Tá aqui, ó, quais foram as movimentações. Isso aqui é como se ocorresse lá na empresa. Então, eu tive uma empresa com saldo, tá aqui, tá? E aí, basicamente, eu tive uma movimentação. Então, basicamente, vocês podem fazer, tá? Pessoal, eu vou ficar online, tá? Se precisar ir até às 11 horas, eu fico aqui. Mas a partir de agora é isso que vocês vão desenvolver. Então, eu peço que nesses minutos que a gente tem, vocês queiram baixar lá no portal, fique à vontade, queiram copiar aqui, pode fazer no caderno, você já pode tirar dúvida comigo, tá? Conforme vocês vão fazendo o lançamento, ó, e aí nós temos os dados do ajuste também, que a gente vai tirar dúvida. Então, faça, né? Faça aí. Lembrando que essa atividade, pessoal, é relacionada à aula passada também, tá? Então, lá vai ter um exercício quase um modelo desse aqui. Então, eu sempre peço assim, que o aluno tente fazer de acordo com o que ele observou no exercício. Caso tenha dúvida, ele entra em contato comigo, mas tenta ser nessa questão de independente, né, de buscar um questionamento, porque às vezes o questionamento você vai questionar, ele está bem ali na frente, né, fica fácil você compreender, mas esse é um exercício referente à aula passada, tá? Então aqui entra a questão do regime de competência, beleza? Então, pessoal, fique à vontade aí, eu vou estar aqui online, comece a desenvolver, se quiser baixar lá, baixa, se quiser ir copiando aqui, eu vou deixar, para quem quiser copiar aí, ó, de qualquer jeito vai ter que copiar, né? Aí vocês só dão um grito aí para mim pular o slide aqui. Eu pulo ele e vocês vão copiando e desenvolvendo. Ele vai ser até, ó, aqui sobre a DRE, o que eu estou pedindo, tá? As contas que é para vocês usar, são basicamente aqui 5 slides. Tá ok? Beleza? Pessoal, se alguém também, basicamente, não precisar dessa contribuição, se quiser sair da aula, fique à vontade, tá? Mas eu vou ficar aqui online, por quê? Porque se tiver algum aluno desenvolvendo já, para facilitar depois o encerramento, eu vou estar aqui, tá? Como eu falei para vocês, vou acompanhar vocês, e aí, sexta-feira, vocês vão entregar essa atividade para mim. Como é o horário de aula, quem quer aí já, né, começar e já desenvolver, fica mais fácil depois para finalizar. Aí é só fazer o balancete, verificação, de encerramento, DRE e o balanço patrimonial. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vou estar aqui, tá? Só vou fechar o microfone aqui, vou beber uma água ali, mas qualquer coisa vocês podem dar um grito aí.
Pessoal, vou aproveitar esse tempinho, já vou postar essa atividade lá no portal SIGA e já vou liberar ela para vocês desenvolver também, tá? Então, se quiser postar hoje, resolvida, amanhã, vocês vão ter até sexta. Então, desenvolva com tranquilidade aí, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Professor, essa atividade está no slide, então você já vai postar no SIGA, certo? Isso, é a mesma atividade, só que lá eu vou gerar um arquivo em PDF para vocês. Mas é essa mesma atividade, tá? Ok, obrigado.
Pessoal, só lembrando que esse exercício, você precisa fazer só um balancete, tá? O balancete de verificação, em 28 do 2. Você não precisa fazer o de encerramento, tá? Eu mostrei lá o lucro. Então, você só faz o balancete de verificação, que é o primeiro, e aí depois você pode fazer a DRE e fazer o balanço patrimonial, tá? Ah, professor, quero fazer os dois, fique tranquilo, tá? Pode fazer sim. Mas nesse caso é somente o balancete de verificação, que é o primeiro lá, as contas devedoras, credoras, que aí entra as patrimoniais e de resultado, ok? Ok. Professor, não é para fazer o diário? Isso, você vai fazer o diário, vai fazer o razão, tá? Deixa eu só voltar aqui na... Deixa eu dar uma... No caso lá, ó, você só vai fazer a questão da movimentação de fevereiro. Comprou um veículo, liquidou contas a pagar, pagou antecipadamente despesas de publicidade. Então, você vai fazer esses lançamentos, tá? Ah, tá bom. Aí, só não esqueça que os ajustes também, tá? Os dados lá de ajuste referente a fevereiro. Aí é onde a gente entra com a questão dos regimes de competência, tá? Então, você vai ter aqui a data, só para vocês entenderem um pouco melhor, vocês vão ter a data lá do dia 1 até o dia 28. Então, são 5 lançamentos. Depois, você vai ter do 1 até o 6. E aí você faz os lançamentos também, tá? Relacionado a essa questão. Por isso que eu falo, vocês podem tanto aí já começar a fazer o lançamento, antes da gente terminar a nossa aula, e perguntar sobre a 2, né? Como que fica o lançamento? Aí facilita para vocês também, tá? Mas aí da questão do 1 ao dia 28 vocês fazem o lançamento, e do lançamento 1 ao 6 aí, até o inventário final de estoque, que depois, posteriormente, mais para frente, a gente vai fazer o custo da mercadoria vendida, que vocês vão entender, tá? Pelo que eu vi, a maioria já tão prático, né? A maioria saiu, né? Então, basicamente, ou sabe tudo ou não sabe nada, né? Mas eu acredito que sabem tudo, né, Fábio? Já estão fera aí nos lançamentos. Mas tranquilo, tá, pessoal? A gente vai ficar mais um pouco, faz os lançamentos. Dúvidas, só chamar. Foi o que eu pensei. Eu pensei, rapaz, tão fera. Não, e isso acontece, tá? Às vezes o aluno ele tá trabalhando, às vezes ele tá ocupado. Para mim não importa se ele vai ficar ou vai sair, mas assim, no final, né? Basicamente a gente quer o resultado. E esse é o momento, tirar dúvida, porque tirou dúvida, compreendeu, vai embora. Mas eu acredito que eles, como não fizeram pergunta, às vezes eles já captaram a mensagem aí, tá? Professor, eu não entendi ali, tipo, os dados para ajuste. Ajuste do quê? Você fala, deixa eu voltar aqui, referente ao mês de fevereiro. Então, houve uma movimentação. Provavelmente, se você observar, nós tivemos aí teve um balancete de verificação, tá? Então, para que serve esse balancete de verificação? Você pode fazer o razão depois compondo essas contas, tá? Então, você vai fazer o razão, você pode ver que não precisa fazer lançamento, é só razão. Cria o razão, coloca caixa, estoque. Já na empresa, houve a movimentação, comprou veículo, aí você faz o débito e crédito. Nesses dados de ajuste, nada mais é do que você vai fazer lançamentos. Então, tá aqui, ó. Primeiro, serviços prestados a receber, 1.600. O que eu faço nesse caso aqui? Eu vou fazer o lançamento. Como que fica o lançamento? Vocês já podem até anotar aí, tá? Receitas de serviços, tá? Eu credito a receitas de serviços, 1.600, e vou debitar contas a receber, tá bom? Posso colocar clientes? Professor, pode. Então, você debita clientes ou contas a receber, 1.600, e credita receitas de serviço, 1.600, ok? Lá na 2, ó, despesas de salário, é aquilo que eu mostrei para vocês vão provisionar. O que é provisionar? Vou debitar despesas de salários e vou creditar salários a pagar, que eu vou jogar lá na obrigação, lá no balanço, beleza?
Beleza. Professor, só uma pergunta. Como o senhor falou aí, eu já estou de posse dos saldos, que é o balancete de verificação. Algum ajuste que entrar, por exemplo, eu já fechei o meu balancete de verificação, os saldos estão lá. Porém entrou algumas contas e eu preciso fazer esses ajustes. Então, eu vou só mexer com os ajustes, né? Eu vou fazer o diário somente dos ajustes. Depois eu lanço um balancete entrando as contas de ajuste, não é isso? Você tem que entender assim, ó, que esses ajustes, essas contas que eu passei para vocês do balancete, é como se fosse o saldo. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, o que se deve fazer? Abre o razonete de cada conta dessa e coloca os valores de débito e crédito, tá? Porque toda movimentação que tiver, os razonetes que não tiver, você vai criando. Mas os que você tiver, você vai atualizando, tanto débito e crédito. Ok, perfeito. Tá? Professor, Oi? eu vou pedir para você repetir novamente a explicação do exercício, como fazer, né? Porque eu achei que tinha compreendido, mas ficou confuso. Aí, se tiver como o senhor explicar aí o passo a passo, assim. A primeira, a questão, assim, é para fazer o balancete? O balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? É quando você coloca receita e despesa, com saldos credores e devedores. Quando eu falo balancete de encerramento, é quando eu só coloco o lucro. Então, as outras contas patrimoniais, né, como a gente fala, ela adentra, mas ela não vai a questão das receitas e despesas. Então, o balancete de encerramento é só contas patrimoniais, que eu considero. Entendido? Não sei se ficou entendido. Certo, entendi. Nesse caso aqui... Pode fazer o diário, o razão. Isso, diário, razão, tá? Aí o encerramento daquelas contas, e aí depois você faz o balancete de verificação, tá? Que nada mais é do que a questão dos saldos das contas patrimoniais, como eu mostrei lá, devedores e credores, né? Conforme cada um que está lá no razão, porque o que facilita para mim, né, pessoal, é vocês utilizar o razonete. Então, se vocês colocaram o saldo lá corretamente, é só vocês jogarem depois no balancete, que daí vocês verifiquem se vai fechar. O saldo dos devedores e credores tem que ser igual. E aí primeiro você abre o razonete, joga o valor, faz aquela atualização de movimentação e no final você faz o balancete de verificação. Professor. Oi. Necessariamente eu preciso incluir uma coluna para ajuste. Por exemplo, eu tô com os meus razonetes, digamos assim, eu tenho 5, eu vou dar um exemplo, eu tenho 5 contas lá que eu fiz o ajuste. Aí eu obtive o saldo dessas contas. Aí eu vou levar o saldo para uma coluna de ajuste do lado do balancete. Eu posso fazer isso? O que vai te ajudar esse valor inicial que eu passei para vocês, tá? Ó, só voltando aqui, vocês vão ter lá as contas, um exemplo. Né? Quando eu fazia, para facilitar a minha vida, o que eu fazia? Balancete de verificação. Então, eu abria já o razão. Por quê? Porque se eu sabendo, né? Se eu souber que caixa, o saldo que está aqui é débito, então eu abro um razonete, tá? Coloco os saldos. Posso fazer, basicamente, o balancete? Ele falou que o balancete de verificação é aqui, é isso, é esse valor. Se vocês... deixa eu só fazer o somatório aqui, não sei se vocês estão fazendo aí, até porque não vai adiantar, né? Porque às vezes alguém está fazendo razão e o balancete ele vai dar valores um pouco diferentes. Mas o que a gente vai fazer, né? Deixa eu até aproveitar aqui, pessoal, compartilhar aqui a tela, que daí eu ajudo vocês. Vamos lá. Daí fica mais fácil a compreensão. Bom, eu acredito que todo mundo a maioria aí já estão vendo, né? Ó, então caixa. Eu poderia colocar aqui, no caso aqui, devedor. Deixa eu só ajustar aqui.
Vou colocar maior aqui, devedor e credor, tá? Esse seria o balancete de verificação. O que vai diferenciar? Basicamente isso aqui, pessoal, ó, que eu vou fazer aqui, eu só vou mudar para vocês, depois eu vou alterar o meu aqui, só para vocês entenderem de uma forma mais, assim, mais compassada. Contas a pagar credora, despesa de salário, eu jogo ela para cá. Vou só organizar aqui, tá, pessoal, para vocês entenderem um pouco. Aqui. Então, contas a pagar, eu jogo para cá. Então, eu sabendo quais são contas credoras e devedoras, vai fechar o valor, tá? Despesas, estoque, adiantamento de clientes. Então, isso aqui é uma conta credora, tá? Deixa eu só voltar aqui. Esses problemas, né? Quando a gente trabalha com tecnologia. Então, aqui, pessoal, ó, se vocês forem fazer o somatório, é para dar o mesmo valor, tá? Vamos ver se vai dar esse valor. Eu não cheguei a fazer o balancete aqui de verificação, mas pelo que eu coloquei, deixa eu ajudar vocês aí, tá? Então, eu tenho 27.600 mais 14.000 mais 400 mais 800 mais 3.200. Deu 46 mil? Alguém fez aí? O lado devedor? 46 mil. Vou colocar aqui. Agora eu vou somar, basicamente, o lado credor. Então, 6.400 mais 32 mil mais 5.200 mais 2.400. Fechou, pessoal. Então, deu 46 mil, ó. Lado credor e devedor. Então, aqui deu 46 mil se vocês fizerem essa somatória aí, tá? Esse é o balancete de verificação que ele colocou, ó. Depois só põe uma divisão aqui e já coloquei as contas, deu o mesmo valor. O que eu falo para vocês fazerem, tá? Vocês podem fazer, pessoal, assim, ó, para facilitar o saldo de vocês. Saldo aí no caso. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu só vou fazer um para vocês verem como que eu faço, para facilitar o número de colunas. Vamos pôr 2 e linhas 1. Ok. Então, eu venho aqui. Aí, aqui, pessoal, ó, eu pego caixa. Vou colocar aqui, ó. Não tá tão certinho assim, mas coloquei, abri o razonete. Vocês estão vendo que tem aí, né, a repartição. Então, esse valor aqui, ó, de 27.600, eu sei que é devedor, então eu coloco ele aqui, tá? E vou abrindo esses razonetes de cada conta dessa, porque depois eu vou ter que utilizar ela nos lançamentos também, tá? Um exemplo, vamos pôr a outra conta aqui, né? Capital. Então, essa aqui eu vou apagar, vou fazer como se eu estivesse fazendo outro razonete, e coloco 32 mil. Entenderam, pessoal? Entendeu, Fábio, os demais? Entendi, professor. Perfeito. Uhum. Então, aí facilita para vocês. Por quê? Por isso que eu falo, se vocês fizerem um papel, é até mais rápido, né? Porque depois vocês fazem só os razonetes, para mim não importa, vocês vão tirar a foto e vai mandar. Mas faça os razonetes daqui, depois que você faz o diário lá, você só atualiza aqui, ó, tá? O caixa, o banco, deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, já vou mostrar aqui uma resposta para vocês. Vocês já ganharam o dia, tá? Isso aqui eu fiz aqui no PowerPoint, ó. 27.600, tá vendo aqui? É aquele razonete que eu abri lá no início. E depois teve as movimentação dos lançamentos, ó. Saldo de 21.200, tá? Receita de serviço, despesas pagas antecipadas, estoque de peças. Então, é isso que eu falo para vocês. Deram um saldo, já abre um razão lá, um razonete, coloca o saldo. E aí, posteriormente, vai fazendo toda a movimentação. E aí, posteriormente, no final, vocês vão fazer balancete de verificação e DRE e balanço patrimonial. Beleza? Estão vendo aí, pessoal? Tranquilo aí? Sim. Então, para quem... Se vocês quiserem pegar o total aí, pessoal, facilitar a vida de vocês, só anota o total do balanço na hora de vocês fazerem lá, ó. No caso aqui, nem tenta copiar isso aqui, tenta fazer.
só copia o total para ver se fecha com de vocês. Fechando, tá? O balanço é 41.736 e da DRE lá no lucro dá 3.336, tá? Beleza? E o balancete de verificação, 49.664. Eu particularmente, professor, eu gosto de trabalhar com Excel porque às vezes eu já tentei fazer isso aí no caderno, rapaz, a gente erra, vai somar, erra. Eu já coloco, eu conto as linhas, e lá no final eu já dou um igual, soma, seleciono todas as linhas e jogo lá, coloco o íconezinho de moeda, quando eu vou lançando os valores, já vai alterando automaticamente, aí fica bom. Isso. Assim, só tem que tomar cuidado, porque a planilha, às vezes, se você errou uma coisinha, ela altera tudo. Então, no caderno é por causa das contas, né? Você quer dizer, tem muito somatório, tem muito, o Excel, ele te facilita essa vida. Mas, inicialmente, Fábio, para a gente entender, até porque não é muito lançamento, tenta fazer no caderno para você ver, depois você cria uma agilidade para fazer na planilha, tá? Se aprendendo ali no contexto, fazendo essa parte aí, já era, né? Aí fica bem mais tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza, então. Bom, pessoal, eu acredito que vocês já estão desenvolvendo aí, né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Ou vai desenvolver agora, ou vai desenvolver depois. Eu já vou postar a atividade lá, vocês têm até sexta-feira para estar postando, tá? Aí qualquer dúvida... Beleza, professor, para mim tá tranquilo. Por enquanto está tudo certo. Eu vou sair e vou desenvolver as atividades aqui. Tá, não, beleza. Eu também já tô saindo agora, né? A gente encerra a aula agora. Se tiver dúvida, pode me procurar. Eu peço que, se vocês procurarem no particular, porque às vezes tem aluno que não desenvolve nada, então eu tenho que deixar ele correr atrás também, né? Então vocês podem estar perguntando. Se for algo relevante para toda a turma, eu publico lá, mas se for no particular, fica bem mais fácil, porque daí cada um tem uma dúvida ali diferente, tá? Aí vocês podem estar me procurando, beleza? Até sexta-feira, 23h59, vocês me entregam essa atividade, tá ok? Professor, perfeito, okay. Com Deus. Beleza, então. Um abraço, né? Desde já um bom final de semana, que a gente já está quase lá, né? Quarta-feira, mas só uma quinta, uma sexta, já chegou. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aí na próxima aula, quarta-feira, a gente tem um novo conteúdo que vai avançando e vão ter mais exercícios. Beleza, pessoal? Beleza, tchau, tchau. Então tá. Tchau. Grande abraço e até mais.